Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Falando de Guerra. A morte de Mikhail Gorbachev. O que significa, o que representa e quem foi Mikhail Gorbachev? Tudo isso e muito mais você vai ver a partir de agora. Mas antes, um recado importante. Se você ainda não está inscrito no canal, tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Basta você clicar nele e também ativar o sino das notificações para você ficar a par dos próximos vídeos. Também, se você quiser ainda ficar muito mais bem informado, basta vir fazer parte das nossas comunidades. Nós temos grupos no Telegram e também no WhatsApp. Os links estão na descrição desse vídeo. Pois bem, pessoal, os jornais não falam outra coisa a não ser na morte de Mikhail Gorbachev. Mas quem foi Mikhail Gorbachev e o que ele representou, não somente para os russos, mas para toda a comunidade internacional? No final dos anos 80, Mikhail Gorbachev era uma figura imponente e representava o outro lado da moeda. Na época vivíamos na Guerra Fria, onde de um lado tínhamos os Estados Unidos e o bloco capitalista, e do outro a União Soviética e o bloco socialista. Eu me lembro bem, pessoal, que eu era criança na época, mas não sei porquê, pessoal, eu gostava de assistir jornais. Desde aquela época já me interessava por geopolítica. E eu gostava da figura do Mikhail Gorbachev, pessoal. É isso mesmo, eu gostava de vê-lo na TV, gostava de saber as notícias a respeito da União Soviética, enfim. Mas hoje a gente tem um entendimento, né, maior do que significava tudo aquilo. Quem era, na verdade, Mikhail Gorbachev? Herói ou vilão? Para muitos, ele foi o grande herói que trouxe aí a abertura econômica para a União Soviética e também para os russos. Para outros, ele foi aquele que destruiu, né, acabou de destituir a superpotência que representava ali a União Soviética, e muitos o odiavam por causa disso, né, quando ele pôs fim ali com as suas reformas econômicas, acabaram ali culminando com o fim do Império Soviético. Temos que lembrar o seguinte: Mikhail Gorbachev chegou no Partido Comunista em 1985, né, como grande representante, e depois foi ali também o primeiro presidente eleito na União Soviética e também o último. Olha só que coincidência. Um outro fator interessante é que quando os países proclamaram a independência, os primeiros países que fizeram isso foi justamente a Rússia, a Bielorrússia e a Ucrânia. Olha só que paralelo interessante, né, pessoal? A Rússia ali se proclamou independente da União Soviética devido a essas ações de Mikhail Gorbachev, nessas reformas, a Perestroika e a Glasnost. Vocês já devem ter ouvido bastante essas duas palavras aí nos livros de história, principalmente quando se fala em União Soviética. União Soviética que já vinha num declínio vertical, já vinha se desintegrando, né, muito também por conta dos gastos excessivos na guerra do Afeganistão, que foi iniciada em 1979. A economia soviética já não ia bem, e com essa reforma do Mikhail Gorbachev, acabou culminando aí com a dissolução da União Soviética. Ele fez isso de propósito, pessoal, ou não? Há quem diga que essas reformas feitas por Gorbachev não tinham o intuito de acabar com a União Soviética, muito pelo contrário, ele queria salvá-la. Até porque Mikhail Gorbachev ele era um reformista e não um revolucionário. Qual que é a diferença disso? Revolucionário é aquele que quer mudanças, aquele que quer mudanças radicais, e o reformista não, ele quer continuar daquela forma que está, fazendo uma reforma aqui, outra ali. Então essa talvez era a grande intenção do Mikhail Gorbachev, mas fato é que as suas reformas acabaram culminando aí com o fim da União Soviética. E ele não foi perdoado, pessoal, dentro da Rússia. Inclusive ele concorreu às eleições em 1996, e onde foi um verdadeiro fiasco. Os russos não perdoaram, a grande maioria dos russos consideram culpado pelo fim da superpotência que era representada através da União Soviética.
E você, qual é a sua opinião a respeito do Mikhail Gorbachev? Mikhail Gorbachev, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1990, né, pelas suas tentativas de paz, né, sua aproximação com o Ocidente. Lembrando, russos que são bem vistos e bem quistos pela comunidade internacional, diga-se Ocidente, são aqueles que, de alguma maneira, beneficia o Ocidente. Dentro desse contexto, podemos dizer que o fim da União Soviética foi comemorado por grande parte da comunidade internacional que era contra o bloco socialista, e, obviamente, Mikhail Gorbachev ali passou a ser muito bem visto, né? Fez diversos comerciais, mundo afora, palestras, escreveu vários livros e também cultivou uma amizade com o ex-presidente norte-americano, o pai do George W. Bush, né? O Bush pai. Depois de todos os encontros que eles tiveram, né? Os líderes das duas superpotências na época, já falamos aqui sobre a Cimeira de Malta e os outros encontros também que ele tiveram com o presidente Ronald Reagan. Depois disso tudo, Gorbachev e o Bush pai mantiveram aí uma espécie de amizade. Inclusive, em 2012, Gorbachev foi visitá-lo em Houston, quando o George Bush, né, o Bush pai, já estava ali bastante debilitado. Inclusive, Bush foi presenteado com um livro do Mikhail Gorbachev. Um russo muito querido, pessoal, pelo Ocidente, é aquele russo que lê-se entreguista, né? Que faz veladamente ou não as vontades ali do Ocidente. Podemos lembrar também do Boris Yeltsin, que chegou a ter uma certa amizade com o ex-presidente norte-americano Bill Clinton. Boris Yeltsin, que era um verdadeiro fiasco, né? Se apresentava bêbado, vivia bêbado na verdade, cometeu diversas gafes e também tentou uma aproximação ampla ali com os Estados Unidos na época de Bill Clinton. Então, esses russos são o que a comunidade internacional enxergam como herói. Gorbachev também era um ferrenho opositor do atual presidente Vladimir Putin e o vivia criticando a sua política. Mas lembrando, pessoal, independente da posição de Gorbachev, ele também era contra a expansão da OTAN rumo às fronteiras da Rússia. Eu acho que nesse ponto nenhum presidente russo ficaria favorável. A grande questão é, se Gorbachev estivesse no poder hoje, no lugar de Putin, ele teria iniciado a invasão na Ucrânia? Eu aposto que não. 99% eu diria que não, porque ele era um intelectual que também, acima de tudo, gostava muito do diálogo, gostava das negociações, né? Só que essas negociações seriam boas para os russos ou não? Para ele ser tão querido pelo Ocidente, pessoal, com certeza ele beneficiaria muito mais o Ocidente do que propriamente os russos. E foi com essa visão que Gorbachev tentou ali em 96 as eleições, mas acabou perdendo. Com essa visão que os russos tinham dele, os russos não o perdoaram, pessoal, por assim dizer. Mas enfim, uma figura muito importante, uma figura ali que teve seu auge no final dos anos 80, responsável ali pelo fim da União Soviética. Foi intencional ou não, mas foi o responsável pelas suas aberturas políticas e econômicas. Dito isso, pessoal, vamos encerrar o vídeo por aqui, mas antes eu quero pedir o seu apoio para o nosso amigo, nosso comandante Robson Farinazzo. Vamos apoiá-lo. O número dele eu vou colocar na tela, 12555. Vamos apoiar o nosso amigo, comandante Robson Farinazzo. Você que é de São Paulo, você que é do estado de São Paulo aí, vamos dar uma força aí para o nosso amigo, nosso comandante Robson Farinazzo. E reforçando mais uma vez, se você não está inscrito no canal, inscreva-se agora e também ative o sino das notificações para ficar a par dos próximos vídeos. Vamos fazer uma live amanhã, viu, pessoal? Já bote na sua agenda aí, vamos fazer uma live amanhã, vamos falar a respeito dessa ofensiva ucraniana e comentar mais aí também sobre a morte de Mikhail Gorbachev. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.